Olá, boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Conversa na Uninasal. Hoje a gente vai conversar sobre a utilização de animais para assistência a crianças autistas. E para conversar com a gente sobre isso está aqui o Bruno Farias, que é professor, ele cursou Biologia e Biomedicina com formação em TET, trabalha com educação desde 2007, inclusive com alunos com TEA, TOD, TDAH e dislexia, é expert em intervenções assistidas por animais pela Fundação Bocalan e cofundador do Desata. Boa tarde, Bruno, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Obrigado a você por estar aqui conosco. E também com a gente, a Liz Matos, que é terapeuta ocupacional, tem residência em saúde da família, formação em TIT, vivência no método ABA, iniciou certificação internacional em integração sensorial, tem experiência com crianças com autismo, TOD, TDAH e outros transtornos e utiliza a metodologia da intervenção assistida por animais em seus atendimentos. É cofundadora também da Desata, né, Liz? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E com a gente também está o Tito e o Lilico, que é esse passarinho, como é a espécie? Calopsita. É uma calopsita, é Tito. E Lilico, que é o coelho, que vocês atuam com eles também nesse tratamento com as crianças, né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas conversar também com o pessoal que está do outro lado, que está no celular, no tablet, na internet, no notebook. Lembrando a você que o programa hoje não está ao vivo, tá? Esse programa foi gravado, mas vocês podem interagir aqui nos comentários, tá? Então conversem entre si sobre o nosso assunto de hoje, sobre como a gente pode utilizar animais na assistência de crianças autistas. As crianças autistas é o principal público de vocês hoje no Desata, né? Exato, na verdade por uma demanda deles, assim. A gente não restringe o público, a gente pode trabalhar com crianças, com idosos, pessoas com sequela de AVC, depressão, enfim, o público pode ser bem vasto. Mas tem acontecido uma procura muito grande aqui em Recife de crianças com autismo. Entendi. O que é a Desata? Explica pra gente. É uma ONG? Na verdade, não. Assim, a gente é um empreendimento de impacto social, né? A gente visa o equilíbrio entre o lucro e o impacto social. Na verdade, a gente quer fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, nós somos um grupo de profissionais de saúde e educação que usamos as intervenções assistidas por animais como uma metodologia para atingir alguns objetivos terapêuticos e pedagógicos. Entendi. E qual é a atuação desses animais com o tratamento dessas crianças? Então, na verdade, não só das crianças, né, como a gente falou, hoje o público maior é de criança autista, mas os animais, eles funcionam muito como catalisador para que essas pessoas consigam... Ele está querendo fugir. Né? Consigam atingir os objetivos que a gente traçou quando fez a avaliação e tal. Mas eles são utilizados mesmo muitas vezes para interagir com a criança. E aí eu falo muito criança porque é o nosso maior público, mas assim, para interagir com a criança, ou para servir de modelo, ou para simplesmente, como elicitador de, simplesmente entre aspas, tá? Mas assim, como elicitador de emoções, porque às vezes o fato de ter um animal dentro é que vai fazer com que a criança responda melhor. Muitas vezes ele é usado, assim, o carinho nele, o brincar com ele é usado como reforço. Então, vamos fazer para depois brincar com o animal. Isso vai depender de cada pessoa, de cada necessidade. Nessas crianças autistas, você percebe que há uma facilidade maior de interagir com o animal do que com o outro ser humano? Sem dúvida. Inclusive porque elas não percebem julgamento ou recriminação, elas ficam muito à vontade com os animais. E se forma um vínculo muito rápido entre eles, assim. E também a gente percebe que as respostas melhoram consideravelmente quando tem um animal na sessão. Se você comparar um atendimento, o Liz pode falar bem sobre isso, sim. Isso. De um atendimento de terapia ocupacional convencional e um com animal, a diferença é bem grande. Eu tive a oportunidade de experienciar, assim, tanto um atendimento com a mesma criança com o animal e outro atendimento sem o animal. E aí, sem o animal, a criança tinha muita dificuldade de contato visual, de interagir, de fazer solicitação. Era uma criança de 3 anos que ainda não tinha desenvolvido a fala, estava muito no princípio, mas aí, quando eu levei Lilico, que aí deixei realmente numa caixinha para poder a gente brincar, de fazer a surpresa, o que é que tem aqui. Quando a criança abriu a caixa que olhou, aí conseguiu fazer mais contato visual comigo, olhou assim, tipo...
questionando o que é isso, né? Eu disse um coelho, e aí apontou e quis brincar. Então, assim, inclusive a interação comigo, no caso, com os terapeutas, melhora bastante. Né? E a gente tem estudos realmente que revelam isso e a gente está comprovando na prática de que, de fato, as respostas aumentam bastante, assim, o percentual de resposta. E dentro do processo pedagógico, a questão que eu falei sobre não se sentir julgada, por exemplo, uma criança que tem dificuldade na leitura. Quando você promove uma roda de leitura e tem um animal ali, e você direciona o olhar daquela criança para o cachorro, por exemplo, ele gosta muito de história, vamos contar uma história para ele e tal. Ela meio que esquece que está cercada de gente e passa a contar a história de fato para o cachorro. E aí, por não perceber esse julgamento, por se sentir bem e confortável, a leitura flui, tudo fica mais fácil, assim. Então, realmente, eles catalisam as reações assim, que a gente precisa que aconteçam, tanto no âmbito educacional quanto de terapia mesmo. E, além do Lilico e do Tito, tem outros animais que vocês... Temos. Nós temos cães, temos 2 shih tzus, que trabalham com a gente desde o começo do projeto, Klaus e Leona. Temos um Schnauzer que está em treinamento, é pequenininha ainda, Lila. E temos 2 labradores que também estão em treinamento. Tudo cachorros? Todos cachorros. Todos cachorros. E aí, além dos cachorros, o passarinho e o coelho. Isso. E tem diferença quando tem o animal, o tipo de animal também tem diferença? Tem, a gente, na verdade, pensa muito para cada sessão e para cada criança que animal levar. Então, e dependendo do objetivo também que a gente for trabalhar. Então, às vezes a criança ela é mais agitada, ela tem menos controle da própria força. Então, a gente vai levar um animal mais robusto, né? Fica mais difícil levar um pequenininho. Se é uma criança que a gente precisa trabalhar coisinhas menores, mais delicadas, a gente pode levar um passarinho. Se é uma demanda, por exemplo, de coordenação motora, a gente pode levar um cachorro com Só não mexe muito que ele dormiu. Dormiu? Dormiu. Mas ele dorme. É muito manhoso e dorminhoco. Mas, enfim, se é uma demanda maior de coordenação motora, a gente pode colocar uma roupinha no cachorro e trabalhar para a criança abotoar, para ela pentear. Então, realmente, depende muito da demanda. Pois é de cada pessoa, de cada necessidade, tanto na necessidade quanto da pessoa. Porque, às vezes, por exemplo, é uma criança que não é muito fã de cachorro. Então, a gente começa com coelho, vai devagarinho, vai aproximando. E aí, muitas dessas crianças acabam... a gente tem a educação assistida por animais na escola que nossos filhos estudam. E tem uma criança que não queria saber de bicho. E aí, a gente foi, aos pouquinhos, indo para ele. Primeiro, a gente levou o coelho. E aí, aproximando, porque é um animal que não faz barulho, que é mais na dele e tal. E depois de uns 6 meses de intervenção com essa criança, ele é um menino, foi pegar o cachorro da madrinha dele para passear. Ele não chegava junto. Então, assim, também tem essas intervenções. Ele é neurotípico, não tem nenhum transtorno, mas tem também, muitas vezes, essas questões. Né? Que com ele a gente trabalha, que é junto com a turminha dele, que é a educação, na verdade, reforçando conceitos. Então, os animais também podem ser usados para essas crianças que têm medo de animais, um medo inexplicável, só porque tem medo. Também. Pode ser porque tem medo de animal, pode ser porque, enfim, está passando por alguma situação que a gente tem também difícil na família. A gente tem uma criança que o avô, enfim, tem um processo de separação dos pais e o avô adoeceu e, por exemplo, não pode pegar lá no colo. Então, a gente também trabalha nessa coisa da aproximação, de tentar fazer com que essa criança consiga entender o que é que está acontecendo, como é que são os processos, e aí a gente vai. Eu acho que só uma coisa que vale ressaltar é que não é psicoterapia, não substitui o trabalho de um psicólogo, né? Então, por exemplo, essa criança ela é acompanhada por um psicólogo. O trabalho que a gente faz com ela é o seguinte, tipo, o avô era a pessoa com quem ela mais brincava. E aí brincava carregando no colo. De repente, esse avô adoeceu e ele não tem mais condição. Então, a gente começa a propor brincadeiras em que o avô possa participar para depois isso ser levado para casa. Para que a relação entre eles não seja abalada, para que ela não se sinta abandonada por esse avô, que na verdade está impossibilitado, né? Mas, assim, não é um trabalho de psicoterapia, né? Nem eu nem Liz somos psicólogos.
Tem algum tipo de animal que não se adapta para o treinamento ou para atuar com crianças? Na verdade, não o tipo de animal, assim, tipo, coelho não pode. Não. A questão é, quem é esse animal? O que a gente não pode de jeito nenhum, que aí passa por um processo de seleção, e a gente não pode de jeito nenhum pegar animais reativos. Então, se ele reagiu por exemplo, a gente tem excelentes testadores, né, que fazem dos animais cobaias, que são os nossos 3 filhos. Uhum. Então, principalmente um deles, que adora e pega e agarra e mexe na orelha. Felícia, exatamente. Os outros 2 gostam, mas esse é Felícia, assim. E pega na orelha e mexe. Então, o animal não pode ser reativo. O máximo que pode é olhar e sair. E então, isso é importante. É bem importante frisar, inclusive. Não é qualquer animal que a gente pega e vou fazer uma intervenção com ele. Às vezes, animal de pet, que está em casa, e se for exposto a um barulho maior, uma movimentação maior, se irrita. Então miniatura pinte nunca. De jeito. Só se for uma miniatura pinte fora do ponto, um ponto fora da curva. Tem que ser mas bem atípico, dificilmente. Né? E esses animais, eles têm algum treinamento especial para atuar com as crianças? Sim. Na verdade, os cães, eles têm o treinamento de obediência básico, né? Eles precisam saber sentar, ficar, deitar, e à medida que a gente vai percebendo alguma necessidade, a gente vai treinando. Então, se, por exemplo, eu preciso que ele carregue uma bolsa com peças de um jogo, para propor uma atividade para a criança. Então a gente vai fazer passeios com aquela bolsa, vai começar a usar sempre nas sessões, e aí ele vai entender que aquilo ali é ok, que ele precisa usar, enfim. Ou trabalho. Sim, ou às vezes algum truque específico mesmo. Que, por exemplo, o target, que é um alvo que a gente faz à distância e sem comando. Porque, sei lá, às vezes eu estou no meio de uma sessão e eu não quero falar nada pro cachorro. Mas eu faço isso, eu estendo a palma da mão. Eles são treinados, quando me vem fazer esse gesto, eles vêm para perto e tocam a minha mão. Então, se numa sessão ele se afastou e eu preciso que ele venha, eu não preciso chamar pelo nome, né? Eu faço o sinal, ele vem e fica perto. E como é que se dá esse adestramento? É vocês mesmos que fazem? Sim, eu tenho curso de adestramento, e também quando eu fui fazer o curso de expert em intervenções assistidas por animais, a gente tem a parte prática de treinamento, de seleção e treinamento de animais. Então eles são todos treinados por você mesmo. São. E aí moram com vocês? Eles... Moram, todos eles são nossos pets, assim, nas horas vagas. Eles, na hora do descanso, eles são pets de vocês. E a gente tenta sempre revezar, assim, não sobrecarregar. Então, um animal que fez, sei lá, 2 intervenções nessa semana, a gente dá um espaço de alguns dias, ou até de uma semana, né? E aí leva outro animal. Quer dizer que eles trabalham 1 horinha e tem uma semana de folga? Quem trabalha somos nós, eles brincam. Entendi. Eu costumo dizer que assim, a criança vai brincar, o bichinho vai brincar, e a gente é que vai trabalhar. Bem, para eles não é nada cansativo, exaustivo, é divertido. Eu já vi algumas pesquisas que pessoas levam animais para hospitais, para pessoas que estão internadas e tal. Vocês já viram alguma experiência desse tipo? A gente conhece um projeto sensacional aqui em Recife, que é o pessoal do Cães Doutores. A gente é fã do trabalho deles. Eles vão muito para aquele Barão de Lucena, né? O hospital. Barão de Lucena e MIP. Pronto. E eles fazem esse acompanhamento de pessoas que estão hospitalizadas, e eles vão lá e levam realmente muito alento. É um trabalho fantástico. Não é a nossa linha, mas assim, é um negócio que é bem... Na verdade, tem 2 projetos que eu considero assim, bem legais aqui em Recife, que é o Cães Doutores e o Bolinha de Pelo, que é de Cássia Leôncio. Ela é servidora de Olinda, da escola municipal lá, e ela tem o Bolinha de Pelo, que ela leva animais, cães, para trabalhar com crianças que tenham transtornos, déficit de aprendizagem em salas de recursos da rede municipal. É um trabalho bem interessante. Bem legal, né? E vocês, nesses casos, eles precisam de deixamento especial, uma autorização especial para entrar em hospital? Não é tão simples, né? Eu acredito que, assim, pelo menos a instituição deve fazer uma parceria e garantir que esses cães não vão causar problemas, né? Que eles vão saber se comportar, que eles vão estar higienizados. Eu sei que, assim, não existe uma legislação que regulamente ainda no Brasil, mas quase todo mundo se baseia pela legislação dos Estados Unidos, que no caso de uma intervenção no hospital, a gente precisa ter cuidado que o cachorro tenha tomado banho nas últimas 24 horas, esteja vacinado, que esteja com a saúde em dia. Então, assim, tem alguns cuidados que a gente já toma, mesmo que não haja uma legislação para isso. Agora, aqui em Recife tem acontecido muito assim, um espaço mais próprio
para reunir essas crianças desses hospitais e fazer a intervenção. Vocês pegam uma sala e... Ou fora, um espaço organizado para isso, no pátio. Mas eu já vi, inclusive, várias reportagens dos Estados Unidos que eles colocam para dentro mesmo, inclusive um cavalo dentro de uma UTI. Eu lembro dessa reportagem do cavalo. Exatamente. Cavalo clássica, né? Então, assim, e aí levam cachorros para dentro dos hospitais mesmo. Mas aí lá é mais fácil, porque eles já estão com a regulamentação, né? E aqui ainda não tem. A gente está começando a ganhar espaço hoje, assim, de começar a ouvir falar, né? A ser colocado em prática e tal. Como é que vocês veem os resultados desses trabalhos? Como é que vocês veem o desenvolvimento, principalmente dessas crianças com autismo, né? Olha, para a gente tem sido fantástico, né? Como eu falei anteriormente, assim, que crianças têm dado resposta muito maiores e a maioria das mães tem falado com a gente o quanto tem gostado mesmo, assim. Inclusive tem um paciente que a gente acompanha hoje, mas há um tempo atrás era só com a gente. Hoje ele é acompanhado por outros profissionais também, só com a gente, a terapia assistida por animais. E a mãe falava assim, como foi importante. Então esse é um dos pacientes que deu para a gente ter bastante base do quanto fez diferença, né? O quanto ele conseguiu elaborar mais as atividades, quanto ele conseguiu controlar um pouco mais o impulso, né? Que também é um felício, assim. Por animais, né? Então, assim, a gente vê uma resposta extremamente significativa e de melhora mesmo na qualidade de vida dessas pessoas. O Bruno, você falou que não é uma ONG, né? Que é uma empresa, é um negócio de impacto social. Como é que vocês tomaram essa ideia de se profissionalizar? Acho que vocês são incubados no Porto Social. Nós somos incubados no Porto Social. Fala para gente um pouquinho agora esse lado empreendedor, de como é que vocês resolveram. Na verdade, a gente não sabia como é que a gente ia se estabelecer. A gente sabia que queria ajudar, sabia como queria ajudar, mas não sabia se a gente ia se tornar uma ONG, se a gente... se tinha a possibilidade de se tornar uma empresa. Mas fala um pouquinho assim, um pouquinho antes ainda disso. Como é que os animais entraram na história? Então... De um educador e de uma TO, né? Na verdade é porque, assim, a gente sempre discutiu muito sobre como a educação e saúde podiam interagir mais. E que a gente via pouca interação. Como, por exemplo, um profissional de educação poderia orientar os pais a procurar um profissional de saúde para tratar uma determinada demanda que ele percebesse. Porque, afinal de contas, o professor passa muito tempo com as crianças, né? E o contrário também, às vezes... o dia todo, né? E ao contrário também, às vezes o profissional de saúde passa lá, faz horas de terapia e tal, uma intervenção super complexa, mas não tem comunicação com a escola. Então aquilo acaba na clínica, né? E aí a gente queria sempre pensar num jeito de juntar tudo isso. E aí caiu meio que no colo da gente uma matéria sobre as intervenções com animais. E a gente começou a discutir sobre... Assim, eu propus meio descrente, achei que Liz não fosse topar a loucura, mas ela entrou na onda. E a gente passou 6 meses, assim, estudando muito sobre isso, pegando todo o artigo que a gente encontrava, português, inglês, espanhol, o que dava pra gente estudar sobre. E aí depois surgiu Leona, que foi uma doação, que foi a primeira cachorrinha que a gente teve, que ainda tá com a gente. E ela já veio praticamente pronta. Ela é naturalmente uma cadelinha de terapia, assim, ela é ótima. E aí eu fui para São Paulo fazer o curso, enfim, e aí as coisas foram se encaixando, mas surgiu dessa vontade da gente de interagir mais, de juntar práticas profissionais da gente. Pois é, e a gente já tinha dado início às intervenções quando a gente soube do Porto Social, a gente se inscreveu, fez toda a seleção e realmente agora no início desse ano a gente começou a incubação lá. A gente tem mentores, então tem profissionais treinados de várias áreas que nos orientam, né, sobre que passos dar, sobre que, enfim, os caminhos que a gente pode seguir. Tem a parte educacional, que são treinamentos, onde a gente aprende um pouco sobre gestão, sobre planejamento estratégico, sobre áreas que não são realmente do nosso... A gente não tem prática com isso, né? Então, está sendo uma oportunidade incrível para aprender a gerenciar o próprio negócio, para aprender a planejar as intervenções, planejar também como a gente vai investir o nosso tempo, o dinheiro. Enfim, tem parcerias que eles proporcionam por terem canais abertos com o primeiro setor.
Então a gente conversa com a prefeitura, conversa com o governo do estado, né? A gente teve a honra de participar da 5ª Semana do Bebê, que é promovido pela Prefeitura do Recife, o gabinete da primeira-dama. E é um evento que acontece em uma semana só voltada para a primeira infância. Foi em maio, né? Foi agora, foi há uns 2 semanas. Foi, Maio, já, ainda era maio. Sim. E aí a gente participou desse evento. E aí foi bom porque a gente ganha visibilidade, a gente impacta a vida de crianças. No caso da gente, foi no Compaz, né? Então a gente impacta a vida dessas crianças. A gente ainda recebeu o reconhecimento de um vereador, Heriberto Rafael. Ele propôs uma homenagem a todos os parceiros, né, da Semana do Bebê, e a gente estava lá na Assembleia para receber essa homenagem. Então, assim, é algo que é muito rico. A gente vivencia coisas que fora dessa imersão ia ser difícil. E quais são, assim, voltando para o trabalho agora com as crianças, quais os resultados que vocês costumam ver, assim, que vocês conseguem ver nas crianças? Principalmente essas com TEA, né? Sim, eu vou trazer um que, para mim, é emblemático. Assim, foi o nosso primeiro paciente. É um paciente que ele não tinha autismo, mas ele tinha mielomeningocele. Então, ele nasceu com nervos expostos e precisou ser submetido à cirurgia muito cedo. E por conta disso, ele ficou com vários comprometimentos, assim. Então, ele não tinha controle cervical, o pescoço era molinho, não falava, enfim, se alimentava por sonda. Era um paciente numa situação bastante grave e com um prognóstico bem complicado, assim, de poucas evoluções. Mas, na primeira sessão com Leona, ele falou au. E assim, ele não falava. E a mãe ouviu no corredor, entrou correndo na sala, chorando. E foi algo que mexeu muito com a gente. Assim, foi, acho que, a confirmação de que a gente estava fazendo algo muito legal. Né? E aí, desde essas respostas assim, mais emblemáticas, até outras como a melhora da comunicação. Eu acho que nesse caso, acho que a mãe nem ficou triste porque não falou mãe primeiro, né? Não, acho que ela ficou felicíssima. Que legal. E aí a gente tem, realmente, facilita no contato visual, facilita nessa interação, crianças que não apontam, não solicitam e para conseguir chegar no animal, fazem contato visual com você. Então a gente vai vendo essas respostas. Essa questão de conseguir lidar melhor com o outro, o animal também ajuda, porque é um ser vivo e que não é o terapeuta, não é um adulto, então isso ajuda bastante. A gente precisa deixar claro também para as pessoas que estão assistindo a gente agora que não é qualquer animal, não é pegar um animal, levar para casa e impor à criança, né? Exatamente. Na verdade, assim, é um processo que é bem estudado. Existe uma metodologia, né? Tanto na seleção do animal, quanto na intervenção. Assim, todo animal é benéfico se for um animal que não seja arisco, que não seja agressivo. No geral, sim, todo animal é benéfico. Mas, assim, falar de terapia, falar de intervenção é algo que é estruturado, que é pensado, né? Então, realmente, não é qualquer animal que pode. Maravilha. Pessoal, eu queria agradecer a Bruno Farias e Liz Matos, que trouxeram também ainda Tito e Lilico para participar do programa com a gente hoje, para poder explicar um pouco mais sobre essa utilização e os benefícios dos animais para assistência a crianças, principalmente crianças com transtorno do autismo, né? Muito obrigado a vocês pela participação hoje. A gente que agradece. Obrigada também. Muito bom. Eu queria só avisar que agora em junho a gente vai fazer o primeiro curso para profissionais de saúde e educação que queiram aprender a usar essa metodologia, em parceria com a Interna Educação e o Porto Social. Dias 15 e 16. Maravilha. Muito obrigado. Então, sucesso no curso. Acho que vai abrir portas para mais profissionais ainda se especializarem nesse assunto. Muito obrigado. Obrigado. Lembrando a vocês que o programa Conversa na Uninasal é uma realização da Web TV Uninasal, que é um projeto de extensão dos cursos de comunicação social. É onde os alunos de fotografia, publicidade, propaganda e jornalismo podem colocar em prática o que aprendem em sala de aula sem precisar sair aqui da instituição, como fez o Reinaldo Nascimento, que produziu o programa de hoje. A gente tem um próximo encontro às segundas, quartas e sextas, às 5 da tarde, no Facebook da Uninasal. Até a próxima!